Mandingueiros, estamos hoje no nosso primeiro episódio do quadro Ervas e Mandingas. Eu sei. Pra gente começar a falar de erva, a gente vai ter que falar um pouquinho da história e quebrar alguns mitos que caíram no senso comum. Muitas pessoas associam o uso da erva, tanto medicinal quanto terapêutico, quanto magístico, somente aqui no Brasil aos povos indígenas. Os próprios monges, eles cultivavam e plantavam ervas ao longo lá dos mosteiros e eles adquiriam como remédio, adquiriam como alucinógeno também, e entre outros benefícios. É claro que quando a gente fala de Brasil, a gente não pode se limitar somente à flora, né? No Brasil, os povos indígenas e também os primatas já utilizavam da erva, mas não só para fins medicinais, mas também de maneira magística. Os índios, eles sempre trataram a natureza, sempre trataram o chão, a terra, como algo sagrado, como uma divindade. A gente pode ver isso através da pagelância. Mas eles diziam que a terra ela não tem dono. A terra, ela é de todo mundo, a terra ela é vital e por isso ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser respeitada. Muitas coisas aconteceram, lá depois do século XVI, século XVII, os negros foram trazidos aqui para o Brasil e como a gente sabe, eles junto com os índios e também trabalhando nas lavouras, tiveram os seus primeiros contatos com as ervas daqui. Aprenderam muitas coisas em relação às ervas, tanto de suas propriedades quanto de seus encantamentos. Nos cultos deles, lá na África, eles já se utilizavam de ervas. Existe até um provérbio nagô que se chama Kosiue Kosiorissá. Eu não sei falar direito, né, gente? Mas, traduzindo, ele quer dizer sem folha não há orixá. Então, para eles continuarem, prestarem o culto dele às divindades que eles acreditavam, né, que eram os orixás, os enquices, os voodoos, eles precisavam saber, conhecer as folhas. Embora o clima da África seja bem parecido com o clima aqui do Brasil, as folhas não eram as mesmas. Então, o negro trouxe esse costume pra gente de tomar o banho ou de se banhar, né, com as ervas do pescoço para baixo. Para as religiões afrodescendentes, o ori, ele é muito importante. E tem ervas que são realmente muito agressivas. Até eles conhecerem a fundo a propriedade daquela erva, eles se banhavam pescoço para baixo. Esse é um dos mitos que a gente usa no senso comum. Tem gente que fala que a erva não pode ir na cabeça porque ela não é do seu orixá. Ok, mas se eu não for das religiões afrodescendentes, qual a explicação para isso? Dependendo da classificação energética da erva, ela realmente pode afetar o nosso chakra coronário. Por isso que algumas ervas não vão na cabeça. Outra coisa que caiu no senso comum também é associar as folhas aos orixás. Gente, existem diversos tipos de folhas e existem vários tipos de culto, vários tipos de ramificações dentro das religiões afrodescendentes. Principalmente no candomblé, elas são divididas por povos. Então, a gente não pode deixar de maneira específica, de maneira irredutível, que tal folha é de tal orixá. Tudo na folha, tanto as propriedades energéticas como as propriedades físicas, tem uma certa correlação com o orixá. E é assim que a gente identifica. Existem vários tipos de influências ao nosso redor, influências que eu digo naturais, que podem ajudar no encantamento daquela erva. Ela já tem o seu encantamento. O segredo tá no que a gente pode auxiliar energeticamente, assim, a lua, o sol, para poder agregar ali no que a gente quer, no nosso objetivo. E também uma coisa muito importante que eu tenho para ressaltar nesse primeiro dia do nosso episódio. Eu vou falar disso mais a fundo. Em tudo que a gente faz na vida, mas principalmente na magia, a gente não pode deixar de colocar as nossas intenções. Então eu sempre falo a frase que encante a erva para que ela te encante. Então a gente tem que usar as nossas intenções, a gente tem que usar o poder do verbo, o nosso ofo, para a gente poder despertar as propriedades magísticas que tem nela
e ela atuar aqui no nosso corpo estéreo e também no nosso corpo físico. Então, nesse nosso primeiro episódio, é basicamente isso que eu quero ensinar pra vocês. Essas coisas que caem no nosso senso comum, de associar o dia da semana, associar também ao orixá, né? Porque cada orixá realmente tem a sua folha. Independente da gente seguir uma religião ou não, a erva, ela é erva. Ela está disponível na natureza para todos nós. Então, a gente tem que tratar ela como natureza, com respeito, com reverência, desde a sua colheita até o seu despacho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, quinta-feira que vem. Beijo!